Freida McFadden não se cansa de escrever sobre homens detestáveis. Esse livro aqui é pior do que a Empregada, mas disparadamente melhor do que A Contadora. Antes de começar a falar verdadeiramente sobre esse livro aqui, eu quero te dar um aviso para que você não se preocupe, não teremos spoiler. Vamos começar do começo, falando da primeira frase do livro, em que um personagem que nós não sabemos quem é até então, simplesmente declara que cavar uma cova é muito difícil. Eu acho genial essa jogada de mestre que esses autores fazem em livros de mistério. Eles sabem que se eles prenderem a nossa atenção na primeira página, na primeira frase do livro, a gente vai ficar com aquele gostinho de tentar desvendar que mistério está acontecendo até que o mistério realmente seja desvendado. Lendo essa frase, a primeira coisa que você vai pensar é: quem é o personagem que está falando isso? Sobre qual outro personagem? O que rolou para chegar a acontecer essa situação? Nesse livro, a Freida divide a história em 3 partes. E no decorrer de toda a história, nós contamos com diferentes pontos de vista. Ou seja, nós não temos apenas um narrador, o que deixa tudo ainda mais temperado pra gente. Na primeira parte, a gente claramente vai conhecer os personagens e o contexto principal da história. Aqui a gente vai conhecer uma professora de matemática que já mostra pra gente, desde o início do livro, que não tá nada contente com o seu casamento. Ivy é professora de matemática na escola Caseham, e é casada com um professor de inglês dessa mesma escola chamado Nathaniel. E a autora quer forçar na gente goela abaixo que o Nathaniel é um homem perfeito, muito bonito e que chama a atenção de muitas mulheres, inclusive das suas alunas. A partir do momento que o autor começa a falar que um personagem é extremamente bonito, ele é rodeado de pessoas e que todas as pessoas amam ele, mas ele tá com problema no relacionamento, você pode ter certeza que vai ter traição. Tudo bem até aí, a gente conheceu a Ivy e o Nathaniel, os 2 professores da escola, só que para fechar com chave de ouro esse trio principal de personagens, nós conhecemos a Ed, que entra na história para ser aluna dos 2. Tá, mas qual a relação entre os 2 professores e essa aluna? Se você já tiver lido muitos mistérios na sua vida ou livros de romance, você já vai estar ligado uma chavinha aí na sua cabeça que essa aluna vai dar problema. E nós não estamos falando de notas. Acontece que no ano passado, a Ed causou a demissão de um professor muito querido na escola. E até então o livro ele não mostra pra gente o porquê disso ter acontecido, mas ele vai construindo ao longo da história um mistério sobre o que a Ed pode ter feito, justamente para fazer o leitor imaginar várias coisas ali, enquanto o relacionamento entre ela, a professora de matemática, e o professor de inglês vai se afunilando cada vez mais. Você vai ser enganado várias vezes, tanto pelas situações que você vai encontrar, quanto pelos personagens que você vai conhecer. Vão existir personagens que você vai querer sumir com eles na face da terra, só que outros personagens você vai querer guardar no potinho. Mas não se engane, talvez o personagem que você mais se identifique no começo pode ser o personagem que mais vai te irritar no final. Por causa dessa péssima fama da Ed, ela acaba sofrendo um bullying muito forte na escola, de uma das meninas mais populares do colégio e do seu ex-melhor amigo, que agora é o melhor amigo dessa menina mais popular. Mas existe ali um motivo para esse melhor amigo dela ter se afastado dela e cortado completamente relações com ela. Não foi simplesmente à toa. E quando você descobre o porquê disso ter acontecido, você fica assim. Vai te irritar muito também o fato de que os personagens desse livro aqui são demais. A Freida, ela tem uma capacidade para escrever personagens e aí você fica naquela linha tênue entre achar que a pessoa é inocente e achar que ela é só desprovida de inteligência mesmo. Mais provável que seja essa segunda opção. E no final dessa primeira parte do livro, um corpo precisa ser enterrado. Corpo de quem? Quem vai enterrar? O que fizeram? O que aconteceu? Não sabemos, você vai ter que ler. Daí na segunda parte do livro, as narrações mudam. São outros personagens que estão contando de diferentes perspectivas o que acabou de acontecer nessa primeira parte. 2 personagens precisam se livrar de um corpo de um outro personagem porque algo gravíssimo acabou de acontecer. Mas aí o livro te entrega que existe uma outra pessoa, uma quarta pessoa envolvida em toda essa situação, e aí é a pessoa que você menos espera. E na terceira parte, é claro que muitas coisas são desvendadas, muitas mentiras vêm à tona, e é aqui que o plot twist começa a te pegar, e se você lê de noite, chegando nessa terceira parte aqui, você devora ela nessa mesma noite. Porque a autora usa daquela estratégia de que a última frase de cada capítulo ela te dá uma fome para você ler o próximo capítulo e descobrir o que aquela última frase acabou de falar. Eu tenho uma crítica, não sei se é construtiva, porque provavelmente a autora não vai ver esse vídeo aqui, mas os personagens se tornam um porre ao longo da leitura por causa daquele negócio lá dos personagens serem
O cenário da história, a trama da história em si, o núcleo, ele salva completamente. O livro é um verdadeiro quebra-cabeças e quando as peças vão se unindo, fica cada vez mais esclarecedor e fica satisfatório de ler. Não achei a melhor história de mistério, mas consegue convencer com certeza. Mas é isso, essa foi uma breve sinopse sobre A Professora e um pouco da minha opinião sobre esse livro aqui. Mas é um livro conforto de mistério. É isso. Esse foi o vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu gostei embaixo e de se inscrever. E se você sentir vontade, deixe o seu comentário. Vou estar interagindo com todo mundo. Até o próximo vídeo.